ao Pode Com Ela. Eu sou a Maria Antônia e gostaria de convidar a vocês a nos seguir nas nossas redes sociais e se inscreverem em nosso canal no YouTube para não perder nenhuma entrevista. No Pode Com Ela de hoje, estamos recebendo uma mulher que realizou um sonho com sua profissão. Ela é linda, dinâmica e totalmente destemida. Seja bem-vinda, Flávia Vascon. Bom, fiquei muito feliz de você ter vindo ao nosso Pode Com Ela, estar aqui contando um pouquinho mais da sua vida, da sua profissão, que é tão incrível, né? Muito obrigada mesmo. O prazer é todo meu. Bom, vamos começar já com o nosso podcast. Hoje você trabalha como terapeuta. E me conta como é a profissão. Bom, a profissão estruturalmente, você fala assim? Uhum. Eu faço os atendimentos, né? E hoje em dia eu atendo muito mais online do que presencial, né? Então, o meu trabalho é dedicado basicamente para cursos, né? Cursos online e os próprios atendimentos. Então, basicamente é isso. As pessoas vêm com uma questão e a gente vai olhar para a origem da questão que ela traz, né? Que pode estar, por exemplo, nessa geração, em alguma dor, algum trauma que ela passou, ou então a origem da dor dela pode ser algo relacionado a um trauma da mãe, do pai, de algum antepassado, alguma vinculação com o sistema familiar dela. Então a gente traz consciência dentro desses processos para as pessoas e nos cursos também, né? O objetivo dos cursos é trazer consciência para que as pessoas possam se olhar cada vez mais e poder ter uma vida mais leve, né? E poder ser cada vez mais si mesmo, né? Basicamente é isso. Olha, gente, que incrível! Uma profissão diferente, viu? Achei bacana, achei bacana. Porque é importante mesmo a gente estar bem consigo mesma, né? A gente ter saber lidar com as dores corretamente e também saber curar aquilo que não foi curado ainda. Sim. Que no caso é onde você entra pra gente achar aonde está sendo o problema ali, né? Sim. Você sabe que uma lei da vida é que nós, inevitavelmente, vamos ter que olhar para as nossas feridas, encarar as nossas feridas, olhar para aquilo que nos desafia. E isso é desafiador para todos nós, né? Suportar o desconforto de olhar para as nossas limitações, para as nossas feridas. Mas é o único caminho que a gente tem para que a gente possa realmente se liberar delas, encará-las, né? Não tem jeito de fugir. E a maioria das pessoas, por falta de consciência, elas acabam fugindo daquilo que dói, né? Não querem encarar que elas são responsáveis por aquilo que acontece com elas, né? Pela forma como elas lidam com a vida, a forma como elas se relacionam. Então, a responsabilidade de ter uma vida, de ser feliz na vida é nossa, só que a felicidade ela tem um preço, né? Ela custa um preço para nós, né? Eu brinco, né? Arregaçar as mangas e fazer o próprio corre. E ser infeliz é fácil, basta você não fazer nada, basta você ficar vivendo no piloto automático, culpando as pessoas, né? Então, ser feliz exige de nós. Então, esse caminho por busca de consciência é um caminho onde nós olhamos para dentro, olhamos para aquilo que nos desafia e buscamos, né, encontrar algum aprendizado naquela experiência, a luz, né, naquilo que nos aconteceu, para que a gente possa se liberar das experiências, ter uma vida cada vez mais leve, mas também com significado, né? Muitas pessoas deixam de lado isso, né? De olhar o que tá machucando ali, porque não quer lidar com aquilo, né? Sim. Tem medo, receio de ir atrás e ver o que vai dar, como que resolve, né? Então elas preferem deixar de lado e, como você disse, no piloto automático, né? Culpando todo mundo e não... Exatamente. Você sabe que um dos maiores desafios é encarar os sentimentos. Porque a gente é condicionado a fugir daquilo que a gente sente, né? Mostrar que a gente é forte, que tá tudo bem. E isso tudo mais tarde vai pesando sobre nós. É como se fosse aquele lixo aquele lixo emocional que a gente vai armazenando, que vai interferir nas nossas relações, na forma como a gente se relaciona, que vai interferir na nossa prosperidade como um todo. Então, esse exercício de observar os nossos sentimentos, observar o que cada experiência nos convida a sentir, desperta em nós. Eu falo muito para as minhas alunas dentro dos cursos e até mesmo para as pessoas nos atendimentos que absolutamente tudo que a gente sente, na verdade, não é responsabilidade do outro.
tudo que a gente sente, o outro, na verdade, é só ele só convida sentimentos para despertar dentro de nós, para despertarem dentro de nós. Então, é só um botãozinho que é acionado e vem aquele sentimento. Então, ninguém tem o poder de nos fazer sentir rejeitadas, abandonadas, né, inferiorizadas. Ninguém tem esse poder. As pessoas são apenas como espelhos mostrando aquilo que já existe dentro de nós. Então, quando a gente toma consciência de que nós somos a causa de tudo e que tudo está dentro desse universo que é o nosso inconsciente, e quando a gente resolve olhar para dentro de nós, ao invés de culpar o outro, culpar as experiências, a gente tem uma oportunidade de destravar aquele comportamento, de modificar a nossa vida, né? Mas exige humildade e coragem para olhar para dentro, olhar para as feridas, olhar para as dores que ficam armazenadas dentro de nós, né? Desde a nossa infância, dores ancestrais. Então, nós somos um universo, né? E a vida vai nos convidando para acordar aquilo que precisa ser amado dentro de nós, aquilo que precisa ser resolvido dentro de nós, né? É um exercício para todos nós. Falta a gente olhar para nós mesmos e ver aquilo que está de errado, sim, né? Saber lidar com os sentimentos. Nunca sempre, nunca ficar falando, eu sou forte, isso que aquilo, mas deixando de lado também as suas feridas, né? Isso é importante dar atenção para que tudo a gente consiga resolver e manter uma vida leve, né? A tal da positividade tóxica, né? Que, tô bem, mas não tô aqui dentro, tô triste, eu tô com raiva, eu tô assim, e aí a gente vai se anulando, né? Se enganando, né? E se enganando, exatamente, criando couraças, armaduras pra gente fingir que a gente é alguém que a gente não é. E o quanto isso anula a nossa prosperidade como um todo, né? O quanto isso anula, principalmente para nós mulheres, a nossa potência, o nosso feminino, onde a gente passa a ser mulheres mais controladoras, ou ao mesmo tempo mulheres mais boazinhas que se anulam para poder se encaixar, né, naquele relacionamento ou naquele contexto, e aí a gente vai perdendo a nossa essência. E quando a gente perde a nossa essência, a gente perde tudo. Sim. Né? Porque é uma falsidade, na verdade. Por isso, o contato com os sentimentos, ele é necessário para que a gente possa evoluir, se curar. É desafiador? É desafiador, né? Porque muitas vezes uma experiência desperta ali, uma experiência despretensiosa pode despertar numa pessoa uma inferioridade, né? Um sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. E aí a gente precisa ter o discernimento para falar, bom, isso é algo meu. O que isso me mostra? E às vezes vai mostrar lá algo da infância, algo da relação dela com a mãe, com o pai, onde se sentiu abandonado. Mas agora a sensação de abandono só se mostrou. Falou, oi, tô aqui. Eu sou uma memória do teu passado, lá da tua relação com a tua mãe, com o teu pai, se mostrando aqui. Me mostrando aqui na relação de casal. Então, principalmente quando se trata de relacionamento, né? Relacionamento amoroso é um convite para as feridas do passado se mostrarem e serem curadas. Sim. Né? Um portal ali para o passado se mostrar. Então, por isso que é muito legal, interessante e ao mesmo tempo desafiador, porque a gente vai se curando dentro da relação de casal, e isso exige, né? Por isso, relacionamento de casal não é para quem não quer crescer, para quem não quer evoluir, porque antes de estar, por exemplo, na relação de casal, a gente precisa ter um bom relacionamento com nós mesmos, né? E muitas pessoas priorizam o relacionamento com o outro em detrimento do relacionamento consigo mesmos. E aí não funciona, porque primeiro eu preciso ter um bom relacionamento comigo, com o meu coração, com os meus sentimentos, né? Aprender a ser casa para mim mesma. Falei que eu falava bastante, né? Amo demais. Falei. A gente tem que aprender a nos amar primeiro para depois amar o próximo, para depois se dedicar ao próximo. Se dedique para si mesmo primeiro, né? Exatamente. Não tem como a gente já pular essa etapa, pular essa fase, né? E você comentou até que as pessoas, muitas se recusam a olhar para si mesmo e, tipo, coloca vamos dizer, uma máscara que não é dela, sim, né? Porque ali, atrás daquela máscara, tem um rosto triste, um rosto sofrido, uma pessoa que precisa de alguém para falar, né? E isso, hoje em dia, as pessoas escondem isso muito bem.
Sem né? dúvida. E aí acaba que vem nisso, né? Elas se escondem e vivem nessa fantasia, digamos assim, né? É a forma como a gente é condicionado, se a gente for ver bem, né? A gente vai criando armaduras, muitas vezes, até lá na nossa infância. Em geral, isso acontece lá na nossa infância. Por exemplo, a criança, ela vê a mãe, ou o pai lá com as questões deles, com os problemas. Ela vê, por exemplo, a mãe sofrendo. Uhum, E aí, a criança faz o quê? Lá no coração dela, ela se decide por tomar partido da mãe, assumir as dores da mãe. uhum. E aí, mais tarde, o que que acontece? Essa criança, por conta desse posicionamento lá na infância, vai para a vida com aquela mesma postura, querendo, por exemplo, salvar as pessoas. Então, ela passa a olhar para todo mundo e querer ajudar todo mundo, a olhar para as necessidades dos outros e esquecer das próprias necessidades, né? Então, daí a mulher, por exemplo, ela vira a mulher salvadora, né? Aquela mulher que lidera, aquela mulher, a gente brinca, aquela mulher foda, poderosa. Ok, mas o que ela esconde no coração dela? Qual a necessidade, a ferida que ela não olha? Qual o vazio que ela não olha, que ela tem que se mostrar como uma mulher é, dentro de uma pseudo-força. Então, por fora ela tá forte, mas por dentro ela tá oca porque não sabe lidar com os sentimentos, não sabe lidar com as emoções dela. E isso é uma jornada para todos nós. Mas quando as mulheres estão carregando muitas feridas do passado, né? E, em geral, não é só as feridas da infância, não, porque as nossas feridas da infância, elas não começam aqui, elas começam lá com os nossos antepassados, porque a gente é só reflexo da relação dos nossos pais com os pais deles, dos pais deles com os pais deles e assim por diante. Então, para que a gente possa cada vez mais ser nós mesmos, né? Para que a gente possa ser autêntica, a gente inevitavelmente vai precisar se despedir dessas cascas, de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que a gente não é, né? E muitas vezes a criança, e a criança é criada assim para agradar os pais, né? E aí mais tarde aprender a colocar limite lá na relação com os pais, porque mãe, pai, agora eu cresci e preciso olhar para as minhas próprias necessidades, né, para as minhas vontades, para as minhas relações e priorizar a minha própria vida, priorizar as minhas relações. E isso tudo traz para esses filhos um desconforto, uma culpa. Então, muitas pessoas não fazem, né, não tomam essa postura e acabam vivendo por fora adultos, né, biologicamente adultos, mas emocionalmente como crianças, porque ainda se colocam numa postura muito infantis diante da origem, né? Ou então carregando muitos fardos das histórias que viveu ali na relação com os pais, ou até mesmo dos antepassados, inconscientemente, tá? Então, assim, o babado é forte. Amei. O babado é forte. As pessoas têm que hoje em dia tirar um pouco desse fardo e dessa armadura que elas colocam pra se proteger, né? Sim, Tem que mostrar também um lado frágil, tentar achar uma solução pra tudo aquilo, porque afinal somos seres humanos, né? E a gente exatamente. temos que saber lidar com as dores, as Tudo, felicidades. Então, se esconder só vai piorando as coisas, né? A sim. gente vai se quebrando por dentro e por fora se mostra intacta, né? Exato. É um desafio, né, se Demais. mostrar vulnerável, Uhum. porque antes de se mostrar vulnerável, a gente precisa bancar a nossa própria vulnerabilidade. E bancar a nossa própria vulnerabilidade é amar a nossa imperfeição, Sim. amar as nossas sombras, amar as nossas feridas. Daí você pode falar, mas Flávia, como assim amar as nossas feridas? Vou precisar amar as minhas dores, as minhas tristezas? Não naquele amor romântico, mas é naquele amor respeitoso, onde imagina que cada ferida, cada vazio, cada imperfeição que a gente carrega dentro de nós, cada humanidade que a gente carrega dentro de nós é um euzinho dentro de nós. Imagina aquilo como uma criança por exemplo, que tá se sentindo carente, que tá se sentindo com medo, não amada, e essa criança mora dentro de nós. Mas vamos supor que essa criança
que seja uma criança aqui fora. Se a criança tá chorando porque ela tá sentindo medo, porque ela precisa de um acolhimento, ela precisa de amor, o que que a gente iria fazer com essa criança? Iria virar as costas e falar, se vira aí, vai, continua chorando, não tô nem aí, criança. Ou a gente ia olhar para aquela criança e falar, vem aqui, criança, calma, Uma vai ficar atenção, tudo né? bem. Então a gente precisa começar a dar essa atenção para nós mesmos, inclusive para as nossas dores, né, para os nossos vazios, para as nossas carências, para os nossos medos, para que a partir desse autoacolhimento, onde nós olhamos com respeito para tudo dentro de nós, né, esse amor que nós damos a nós mesmos, né, a nós mesmas, possa dissolver a negatividade. Então a gente só se libera no amor, na verdade, no respeito a essas feridas, a essas sombras que nós carregamos. Mas é um exercício que requer de nós muita humildade, Sim. muita humildade, porque o amor, ele não ama só aquilo que é belo. O amor não ama só aquilo que é belo na nossa história. O amor ama tudo. E amar tudo significa que eu vou precisar, para eu amar tudo da minha história, tudo aquilo que eu já passei, todas as versões de Flávia dentro de mim, todos os meus pais e os erros, a humanidade dos meus pais, dos meus antepassados, eu vou precisar amar de um jeito diferente, de um jeito mais existencial, mais espiritual. Porque se eu amar de um jeito emocional, que eu vou entrar inevitavelmente nas dores da minha criança. Então, eu não vou conseguir amar de um jeito maduro se eu continuar olhando para mim mesma só de um jeito emocional, só com essas lentes. Eu tampouco vou conseguir olhar para os meus pais, né, e trazê-los para o meu coração, mesmo com todo o desafio e traumas que teve nessa relação, se eu não olhar de uma forma ampla, tá? Então, meu pai ou minha mãe é desse jeito porque olha o que eles carregam, olha o que eles viveram. Então, assim eu posso me apaziguar com quem eu sou a partir desse apaziguamento que com os meus pais dentro de mim. Porque, pasme, nós somos 50% a nossa mãe, 50% o nosso pai. E a nossa força vem do respeito e da gratidão, né, a quem os nossos pais foram e a quem os nossos pais são. Porque nós somos os nossos pais, nós somos 50% um, 50% o Reflexo, outro, uma né? misturinha. Então, partes das histórias deles vai refletir em nós, Com certeza. inevitavelmente, né? Então, é um exercício a gente se colocar em posturas mais conscientes, vamos dizer assim, para que a gente possa deixar com eles os fardos deles, as dores deles e carregar só o nosso, mas isso é uma jornada. Em geral, a maioria das pessoas, porque é assim que funciona, né? A gente é a continuidade dos nossos pais, a gente tende a carregar fardos, ainda que inconscientemente, dos nossos pais, né? Padrões, modelos, que muitas vezes não cabe na nossa vida, que muitas vezes não cabe nos nossos sonhos, no propósito da nossa alma. E aí nós precisamos inevitavelmente nos despedir amorosamente, né, dos nossos pais dentro de nós, né? Então, dessas dores, né, deles dentro de nós. Como você disse, tem que dar atenção a essas dores, né? Sim. Mas tem que dar essa atenção com esse amor maduro, né? A gente ter esse olhar diferente e ter humildade, que eu achei isso muito interessante. Porque é difícil a gente achar os nossos erros, né? É mais fácil achar qualidades, né? Erros a gente até dá Sim. uma complicada ali. Sim. Mas é interessante isso, é bacana as pessoas terem uma visão diferente para tudo isso e saber lidar com isso, que falta muito hoje em dia nas pessoas, né? Sim, e autorresponsabilidade é o caminho do adulto, né? Porque enquanto a gente não olha para as nossas sombras, olha que interessante isso, a gente projeta as nossas dores no outro. Sim. Então, quanto mais a gente se acha uma pessoa perfeita, quanto mais a gente se acha a dona da razão, mais a gente projeta as nossas feridas e dores nas pessoas que a gente atrai, principalmente dentro da relação de casal.
E aí a pessoa fala, nossa, meu Deus do céu, por que que eu encontro só curva de rio para me relacionar? Porque muitas vezes essa pessoa aqui, ela tá negando as dores que ela carrega. Ela tá aqui na armadura. Então aquilo que eu nego em mim se projeta no outro. É uma forma da vida, do inconsciente, mostrar o que está acontecendo dentro de nós, porque o outro é reflexo daquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, quanto menos eu sei sobre mim, quanto menos eu encaro, tenho essa humildade de encarar as minhas dores, as minhas limitações, mais tudo isso se move e se mostra através do outro. Então, as relações são grandes palcos de ajustes para nós, de correções para nós. Tanto a nossa relação com os nossos pais, quanto a nossa relação de parceria amorosa. Porque, principalmente, relacionamento, as questões de relacionamento, a gente pode colocar aí uma média de 90% das questões de relacionamento, na verdade, são questões da nossa relação com os nossos pais e do nosso sistema que vão para a relação de Que casal, afetam. que afetam a relação de casal, se reflete ali. E às vezes pode ser algo que, nossa, não tem, que, né, para quem não conhece a sistêmica, né, fala, pode parecer que não tem nada a ver, como por exemplo, às vezes um aborto que a mãe fez ou que a avó fez, mas não incluiu, pode interferir na relação da neta, do neto? Pode, porque as questões não resolvidas lá do passado, elas precisam vir à tona para ganhar um lugar no sistema, um lugar no nosso coração. Quando as dores são respeitadas, quando o passado é respeitado, o passado nos deixa livres. Agora, quando os nossos pais carregam muitas dores, porque os nossos antepassados já carregaram. A gente inevitavelmente vai assumir, a próxima geração assume as pendências da relação da geração passada. Então, o que, né, agora a gente está entrando na semana do Dia das Mães, o que uma mãe pode fazer de melhor para uma filha? Curar a si mesma. E não é curar para ficar perfeita e acabada, não, porque esse papo é um papo, né, Alice no País das Maravilhas, isso não existe, mas é sobre olhar para aquilo que está pendente no nosso coração. E muitas vezes é a relação com a própria mãe ou a relação com o próprio pai, porque do contrário, vai inevitavelmente condenar o destino dos filhos. Aquilo que a gente não resolve, não apazigua, né, se move na nossa vida e a gente inevitavelmente transfere para a próxima geração que por amor vai olhar, vai repetir, vai fracassar, até que muitas vezes, ao passo que a gente se sente pressionada pela vida e pelas experiências, a gente fala, não aguento mais, preciso buscar ajuda, preciso buscar consciência. E aí Deus, amoroso que é, oferece caminhos para a gente buscar, né, consciência, conhecimento, cura. E a gente então resolve com humildade olhar para aquilo que outras pessoas não puderam olhar, né? E dar um lugar no nosso coração, por exemplo, para aquelas outras pessoas que foram excluídas, né? Rejeitadas, criticadas, às vezes é o próprio pai ou a própria mãe, às vezes é um avô ou uma avó, mas que, nossa, está interferindo aqui nessa geração? Pois é, porque nós estamos vinculadas com o nosso sistema familiar. Então, a Flávia é só a Flávia? A Flávia não é só a Flávia, né? É todo o sistema familiar da Flávia. Então, tudo que eles viveram reflete no nosso destino, né? É um grande desafio, né? Olhar dessa forma, mas o contrário é pior, né? Muitas pessoas falam: ah, mas o que que eu tenho a ver com os assuntos dos meus antepassados? Daí eu brinco e falo: pô, mas você tá respirando, seu coração tá batendo, você não tá vivo, então deve tudo a eles, deve o essencial, que é a vida, né? Então, por conta desse vínculo mais profundo, a gente está conectado com muitas histórias, né? E elas se movem dentro de nós, naquilo que a gente atrai para nossa vida, né? Enfim, a vida, as experiências têm um significado aí, né? Muito. E é até bom você falar sobre isso, porque nós ainda temos a chance de quebrar isso para que as próximas gerações não acarretem tanto essas angústias, esses traumas, né? Sim. Então, olha, gente, você já tem até uma pessoa certa para vocês percorrerem, porque o que que acontece? A gente pode mudar o passado, ninguém tem como.
né? Não tem como. Mas você tem Sim. como conseguir mudar o futuro através do seu presente, você se curando agora, você, né, acabando com essas dores, né, esses traumas vividos, Sim. para que nas próximas gerações isso pode ir bem mais leve, ou nem ter, né, esses traumas É tão o grandes. propósito, é o nosso propósito aqui, Com certeza. né? Então, mas para isso, a gente precisa se dar conta que o nosso olhar, a forma como a gente caminha pela vida, a forma como a gente vivencia as nossas experiências, precisa, precisa de mudança, Sim. né? Então, porque eu sempre olhei assim, sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Enfim, então tá condenada a repetir os assuntos lá de trás. Então, quando nós podemos mudar a forma de pensar, de perceber uma experiência, e é um desafio num primeiro momento, porque a gente muitas vezes está tão acostumada a pensar daquele jeito, a fazer daquele jeito, né? Viciado naquele padrão de comportamento que alterar vai exigir muito de nós. Em geral, exige desconforto, Sim. né? Desconforto, fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja desconfortável. Isso muitas vezes pega o nosso ego, né? O nosso ego gosta muitas vezes de se manter lá no alto, né? De ser a senhora da razão. E muitas vezes a gente vai precisar, ou o contrário, né? Se achar o cocô do cavalo pisado do bandido. Ai, eu sou pequenininha. Ai, não, porque são as pessoas. A gente vai precisar quebrar esses padrões de comportamento, né? Para que a gente possa realmente viver uma vida mais plena, que não é uma vida perfeita, mas é uma vida plena, que envolve as pressões da vida, mas também a nutrição que a vida traz pra gente, porque vida é crescimento, e crescimento é contração e expansão. Vida é isso. E muitas vezes o que a gente quer? Se manter lá na zona de conforto. Então, vai buscar segurança, né? Vai buscar segurança de um modo excessivo, né? Vai buscar segurança no relacionamento, vai buscar segurança no trabalho, vai buscar segurança onde não deveria buscar segurança, porque a vida é insegura. Então, a gente, até dentro da sistêmica, né, o olhar para isso é quem está buscando segurança, está buscando ainda o colo da mãe. É a nossa criança que ainda busca uma vida sem riscos. Vida de adulto é risco. A gente não tá aqui, a gente não tá colocando a nossa carinha bonita aqui para se mostrar. Então, é isso, vida de adulto. A gente, legal, é sobre se desenvolver, pagar o preço do desenvolvimento, do crescimento, né? E, enfim, custa um preço. Custa um preço alto, muitas Bem vezes, alto. né? Mas vale a pena. Vale, e como você disse, em questão da gente ver mesmo, tentar se consertar mesmo, tirar essas armaduras, e muitas vezes é difícil, não é fácil, essa mudança, porque é sempre bom mudar. E mudar para melhor, né? Sim. Sempre melhorias, fazer melhorias na sua vida. E a gente, como você disse, o ego da gente, às vezes, fala assim, não, você não vai deixar assim. E, então, às vezes, é bom a gente ficar quieto até, porque acaba que situações assim, não era bom a gente falar, e a gente fala, por quê? Porque o ego, tudo ali incomoda, né? Não, a força de ter a razão fala mais alto, né? Sim. Então, assim, é difícil, não é fácil, mas vale a pena a gente ter esse esforço, fazer esse esforço pra mudar isso, né? Você sabe que você falando isso, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto bastante e que eu levo como algo que me direciona, assim. E nunca foi entre você e o outro, e sim sempre entre você e Deus. Então, não importa como o outro, o que o outro faz. Dói, dói. Mas qual é a minha responsabilidade, a minha parcela de responsabilidade nisso? Então, ao invés da gente olhar para o outro, acusar o outro, querer que o outro mude, a gente vai para dentro primeiro, a gente observa os sentimentos, a gente se acolhe, né, podendo ser um lar para nós, né, para os nossos desafios, né, para os nossos sentimentos desafiadores. E
a partir dessa postura mais amorosa, a gente pode ter mais clareza depois para lidar com as situações, né? Então, uma pessoa que se auto-observa, que assume a responsabilidade, isso é uma jornada, né? A gente não adquire da noite para o dia, não é miojo, não ficar pronto em 3 minutos, né? Autoconhecimento é isso, né? É um processo, mas a gente vai adquirindo essa habilidade de caminhar pelas experiências desafiadoras com mais amorosidade, com mais amorosidade com a gente, principalmente, porque nem sempre dá para ter com os outros, né? Porque em situações, por exemplo, onde você está se sentindo abusada emocionalmente, enfim, não dá, né, muitas vezes, ou em alguns momentos, para baixar a cabeça. Você precisa, né, se posicionar, ser firme ali, mas aprender a olhar para dentro, aprender a ser a sua melhor amiga, para que você possa, a partir desses sentimentos, é, aprender a deixar ir o que precisa ir, a se posicionar, ter mais clareza para poder decidir o que fazer em cada experiência, tá? Gente, olha que aula que estamos recebendo da Flávia. Nossa, tá sendo incrível conversar com você Que bom estar aqui. sobre isso. Gente, é muito legal, muito diferente. Esse papo que as pessoas têm que estar prontas para isso. E muitas ainda não estão. Tem que estarem prontas para olhar para dentro de si, para ver os erros, para ver os traumas, as coisas que incomodam, né? E, gente, vocês acreditam que a Flávia já, já fez faculdade de advocacia? Já fez direito? Fiz. Como que foi isso? Comecei lá, minha jornada lá, na verdade, eu acredito muito aqui no meu coração que tinha a ver com a minha menina ainda querendo a aprovação do meu pai, sabe? Então eu fiz direito buscando a aprovação do meu pai. Então eu queria ser juíza porque eu queria a aprovação do meu pai. Ele sempre falava, vai, né, o direito, ai, ser juíza. Então eu era a melhor aluna da sala, eu era, enfim, né? Escrevi um livro depois, minha monografia ganhou um prêmio lá, mas enfim. Mas depois que a minha avó faleceu, a mãe do meu pai faleceu, eu tive uma caída lá para o mundo dos sentimentos. Eu falei, opa, agora isso não faz mais sentido. E foi maravilhoso, porque aquilo me despertou e eu falei, opa, não é isso que eu quero. É o que a minha criança quer para mostrar para o meu pai, para receber amor do meu pai, para receber a aprovação dele, mas agora eu sou uma adulta e não posso mais ficar buscando a aprovação dos meus pais. E ali começou a minha jornada para o autoconhecimento, que não é aquela jornada assim, é uma jornada assim, né? Como a vida, Difícil, né? né? Mas essas experiências me trouxeram até aqui. Eu sou muito grata mesmo. Me preparou, né? O direito Certificam, né? exige de você, né? Aprendi muitas coisas que ainda hoje eu uso, não a lei, mas assim, escrever bem, né? Eu gosto de escrever, eu gosto. E o direito trouxe muito isso para mim. Na fala também, né? A fala também, exatamente. Então, assim, nada é por acaso, Verdade. absolutamente nada. Honro muito esse período da minha vida, fui muito feliz. Depois saí do direito, acho que fui dar aula de inglês, nossa, passei por vários lugares, assim, sabe? Enfim, tive uma jornada. E aí fui vendo, o que eu não quero, o que não tem a ver comigo, o que não tem mais a ver comigo. E quando eu vim, né, e abri uma salinha lá para ser terapeuta aqui em Ourinhos, não tinha ninguém. Tinha uma ou outra terapeuta, naquela época eu falava terapeuta holística, né? Hoje terapeuta sistêmica, integrativa, mas antes era terapeuta holística e a gente era até mal visto, assim, né? Tem alguma coisa a ver com religião, as pessoas olhavam meio assim pra gente. E aí até fazer um trabalho para desmistificar, né? É o inconsciente, explicar como tudo isso funciona. E até que as coisas, né, andaram, Fluíram, né, né? fluíram, exatamente. Mas é isso. Olha que interessante. As pessoas hoje em dia, elas olham você, olham as suas aulas, assim, e falam, nossa, pra ela deve ter sido fácil. Né? Mas não foi, né? Vixe. Como você disse, em vez de ser assim, a sua jornada foi toda, né? Difícil porque
as pessoas acham que elas veem aquilo que a gente posta, né? E falam, ah, não, é fácil. Mas quando elas vão entrar mesmo, embarcar numa jornada parecida, vai ver que não é. Né? E muitas não têm a força e a garra pra continuar. Exato. Elas param na metade. Então, por isso que elas não veem o sucesso, né? A gente não posta na internet os momentos em que a gente tá lá chorando, né? É. Os momentos que a gente tá, né, passando pelos nossos, atravessando os nossos desafios. E nem é bom que poste também, tá tudo certo, mas ainda rola essa imagem, né? Principalmente porque a internet alimenta muito o ego, a comparação, né? Das pessoas olharem e ainda acreditarem, né, ter essa ilusão de que, nossa, a pessoa tá lá, ou a pessoa é muito maior do que eu. Não, todo mundo é humano, todo mundo, né, tá todo mundo vivendo experiências muito parecidas, né, nesse nível mais profundo, nesse nível dos sentimentos. Nós somos imperfeitos, temos os nossos desafios, né, e é importante que a gente se coloque nesse lugar porque a gente só pode realmente ajudar alguém quando a gente se coloca no mesmo patamar do outro e não num patamar acima, onde eu sou a pessoa que vai te salvar, que vai te curar. Não, a cura está dentro de você, a cura está dentro de cada um, né? O que a pessoa que facilita a jornada do outro, a gente pode falar assim, faz, um terapeuta, psicólogo, enfim, faz. Facilita, só facilita, oferece recursos, a pessoa pode usar ou não, a pessoa pode querer ou não, né? Mas e esse é um trabalho, na minha opinião, muito sagrado, porque você pode falar algo pequenininho e a pessoa internalizar, levar para o coração e mudar a vida dela completamente, assim como já aconteceu comigo, de às vezes, né, ouvir alguma coisa e falar, nossa, isso me tocou profundamente, e dali vem uma nova postura, e dali vem uma nova luzinha ali que muda a tua vida. Então, a palavra, né, que a gente compartilha, que a gente está compartilhando aqui, o que a gente coloca na internet é um trabalho muito sério, né? É um trabalho onde contribui para que as pessoas possam realmente se elevar e tem muito para que as pessoas também é uma escolha, né? Tem muita gente aí que escolhe um outro caminho, mas tá tudo certo dentro daquilo que cada um pode, mas levar a sério, né, a mensagem que a gente passa, e não só na internet, mas principalmente é, é reconhecer o propósito, né? O propósito das experiências. E ao mesmo tempo a gente não sabe onde que a nossa mensagem vai chegar. Que coração que vai olhar e falar: "Nossa, fez tanto sentido para mim aquilo que você falou". Às vezes pra gente nem é algo assim, mas nossa, aquilo mudou minha vida. Obrigada. E aí, nossa, é algo que coloca um serviço ali. Você fala: "Nossa, que legal contribuir. Nossa, que legal ser útil. Que bacana", né? Mas ter sempre essa consciência de que não é a gente que faz, é a própria pessoa que se dá abertura para que a cura venha, né? Para que a cura aconteça, para que a expansão aconteça, né? Então, é isso. Como você disse, nós, você já é formada, tudo, você tem a sua profissão, mas mesmo assim, como você disse, às vezes, algum paciente ali fala uma coisa que desperta algo em você, que você muda o seu jeito, né? Que você já fala, olha, eu tenho que mudar isso em mim e tal. Então, assim, você também está aprendendo, né? Oh, E é muito interessante isso, a gente aprender também com aquilo que a gente trabalha. Muitos acham, não, eu tenho que ensinar os outros e pronto, acabou. Mas elas têm que se dar o direito também de aprender com o próximo, mesmo que eles não tenham o mesmo patamar do que você, né? Achei isso sim. muito interessante. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim: um bom professor segue sempre sendo um bom aluno. Então, eu só posso ser uma boa professora se eu antes for uma boa aluna. E aluna não só aluna de livros, mas aluna da vida mesmo, para aprender com as experiências, né? Que é o que a gente estava falando, da humildade para aprender Uhum. e nos colocar nesse patamar de eu sei mais que todo mundo. E para ensinar algo para alguém, a gente só precisa estar
num nívelzinho acima daquela pessoa. A gente não precisa estar, que vem às vezes aquele ego, né? E nossa, eu já tive muito conflito com isso, de não, eu não sou capaz, não, não, porque eu não sei tudo. E aí depois vinha a consciência, e às vezes uma ajuda externa também. Alguém falava, nossa, né? Que arrogância, Flávia, você querer. Saber tudo, você nunca vai saber tudo, mas as pessoas que a vida vai te trazer, elas precisam daquilo que você tem. Sim. E aquilo que você tem basta que você tenha um pouquinho. E aí isso vai alimentar quem chegar. E aí você cresce mais um pouquinho. Então, sim, dentro de cada experiência, dentro de cada atendimento, e principalmente do Café com Lobas, que é um programa de desenvolvimento do feminino, que eu iniciei em fevereiro. Ali, nossa, eu me alimento muito. A gente tem basicamente 1.000 mulheres ali dentro da nossa plataforma e elas fazem parte dessa comunidade. A gente tem aulas semanais e essas mulheres se alimentam desses conteúdos, né? A gente tem um livro que a gente estuda, que fala esse livro todas as mulheres deveriam ler no mínimo uma vez na vida para poder desvendar os segredos da própria alma, né? E olhar para a própria ancestralidade. Esse livro traz tudo que acontece na nossa alma. Não é um livro fácil de ler, mas eu tenho um conhecimento que faz com que, né, eu consiga facilitar a leitura desse livro e trazer o olhar sistêmico para que as pessoas possam, enfim, caminhar, né, por essas palavras, por esses conteúdos e encontrar a si mesmas, encontrar o próprio valor, porque muitos estão ali com dificuldade de autoestima, dificuldade para prosperar, dificuldade nos relacionamentos. Então a gente vai encontrando esses nozinhos, essas amarras no nosso comportamento, né? Ou então na nossa sistêmica, nossa relação com os nossos pais. E aí a gente vai transitando semanalmente por tudo isso. Mas dentro desse processo, nossa, eu me nutro muito, eu aprendo muito, porque eu já estudei esse livro umas 2 vezes, é a terceira vez que eu tô estudando, e sempre tem algo novo que eu falo, nossa, agora eu li diferente, agora eu absorvi diferente. Então, é alimento para minha alma também, né? Eu já ia até perguntar mesmo, gente. Olha esse projeto, que legal. É muito importante. Falta isso, Sim. principalmente como você disse, no feminino. Falta muito isso no feminino, né? A pessoa ali, a mulher, ver a potência dela, né, se empoderar Sim, novamente, ter a sua autoestima resgatada, sim, é, ser uma mulher empoderada, né? E também saber lidar com tudo daquilo que a gente falou no começo, né? é. E eu até, dentro dessa jornada, eu até troco a palavra empoderada por mulher inteira. Porque essa palavra foi tão é, esculachada, de certa forma, por empoderamento, como se a mulher tivesse que ser forte o tempo todo, né? Fazedora o tempo todo. E nós, mulheres, a nossa função na vida, a nossa função na natureza. É outra, não é ser homem, né? E existe um movimento que levou as mulheres, quando se fala de empoderamento, que levou esse conceito para um outro lado, sabe? Então eu Sim. falei assim, para que não tenham dúvidas, eu vou trocar por mulheres inteiras. Sim, o empoderamento, né? Ter poder, não o poder do ego, né? Mas um poder da alma é o que a gente busca lá, sabe? Sobre ser inteira. E ser uma mulher inteira é aquela que desenvolve a capacidade de olhar para dentro de si, reconhecer que é o interno dela que cria a vida dela. Então, não adianta ela querer um relacionamento para salvá-la, que não vai, só vai ter treta nesse relacionamento, né? Porque as feridas, os vazios, né, os emaranhamentos dela com aquilo que não foi resolvido no sistema familiar dela, vai interferir na vida dela, vai interferir na prosperidade dela, vai interferir nas posturas dela. Então, é um exercício. Então, ali a gente busca essa inteireza, que é o que a gente estava falando no início, de amar as nossas sombras, né? Amar aquele nosso lado que não se sente bem. Porque
ainda tem dentro desse paradigma da mulher empoderada de que ela tem que estar bem o tempo todo e ela tem que ser a mulher foda, a mulher poderosa, a mulher sedutora, a mulher. E aí a gente cresce em ego nesse sentido e não em essência e não em frequência, né? E ganhar em frequência inevitavelmente envolve a gente trabalhar as nossas feridas. Né? Então, e claro, quando a gente trabalha as nossas feridas, a gente gosta de se arrumar mais, mas daí a gente não faz mais por ego, né? Para ganhar aplauso das pessoas, reconhecimento, para alguém dizer, não, a gente se alimenta de nós mesmas, a gente aprende. Ah, é gostoso ganhar um reconhecimento, é uma delícia, mas a gente já não se coloca mais como escrava do externo, sabe? De buscar fora aquilo que é nossa responsabilidade dar a nós mesmas. Então, só que isso é uma jornada, porque em geral, como que a gente começa? Indo buscar lá no relacionamento, o suprimento dos nossos vazios, então a gente entra num relacionamento cheio de expectativas, né? Ansiosas, para que a gente projeta os nossos vazios no outro. E aí começa a ter o quê? Frustração, frustração, frustração. Desgasta, né? Desgasta. Então, quanto mais apaziguada eu tô comigo mesma, com a minha história, né? Quanto mais eu aprendo a me amar, aprendo a reconhecer os meus limites, né? Quem sou eu, que eu gosto, quais são os meus limites, o que eu aceito, né? Quais são os meus valores, para que eu possa observar o que eu aceito no exercício das minhas funções lá no meu emprego, e o que eu não aceito, o que eu aceito e o que eu não aceito na relação de casal, para que a gente possa se alimentar de boas relações e não mais morrer dentro das relações, como muitas vezes a gente se coloca como vítima, o outro é culpado, o outro me trata assim, ou tal coisa aconteceu, né? Em geral, essas são as maiores queixas dentro dos atendimentos, né? Mas o que você faz para melhorar isso? O que isso te convida a olhar dentro de você? Qual é o seu lado tóxico que convida uma experiência tóxica ou alguém tóxico para entrar na tua vida? 50% de responsabilidade é nossa. Então a gente inevitavelmente é convidado pelas experiências para olhar para dentro de nós, né? E assumir o desconforto de olhar para as nossas feridas, né? Porque a gente não é nenhum alecrim dourado, todo mundo tem suas feridas, Todo mundo né? tem. É isso E o aí. que te encanta na sua profissão? Ah, o que me encanta ver a transformação. Qual sentimento isso te traz? Preenchimento. Tem algo mais. A minha profissão também traz muito desenvolvimento para mim. Uhum. Eu, eu me, eu me, eu evoluo a cada desafio que eu me proponho a fazer. Então, eu gosto disso. Eu sinto que minha alma se alegra, embora às vezes meu ego, minha alma se alegra e depois eu falo, uau. Nossa, sabe? Então, também tem o que eu compartilho e todo o meu crescimento interno na dentro da minha profissão. Olha, gente. E quem foi sua inspiração? A minha primeira inspiração, eu não tinha muita referência. Eu era muito novinha, talvez 11, 12 anos, eu já era focada em desenvolvimento pessoal. Uhum. Minha mãe, tipo, olhava para mim e falava: Meu Deus, que menina estranha, ela tá estudando sobre autoconhecimento, né? Enfim. E assim, naquela época era o Gaspareto. Uhum. E ele falava desses assuntos de alma, ele falava também de desenvolvimento pessoal, de comportamento, mas de um jeito muito despachado, de um jeito muito autêntico. E, eu não sou aquela pessoa que gosta tudo quadradinho, tudo. Não, eu gosto do deixar fluir, eu gosto da autenticidade. E isso vem muito dessa referência do Gaspareto. Então, ele era super despachado, ele falava o que tinha que falar, sabe? Aquela pessoa que, é isso, é quem eu sou, sabe? E eu admirava muito, só que eu não tinha naquela época, porque eu era muito domesticadazinha, né? Tinha que ser a filha perfeitinha. Mas eu fui, né? É aquilo, a gente vai modelando as pessoas que a gente. Que a gente. Ai, tem uma palavra que me fugiu agora.
que a gente admira. E aí eu fui falando, nossa, olha, essa pessoa autêntica. E aí a gente vai se transformando naquilo que a gente admira, né? Uhum. Admiro aquilo daquela pessoa, admiro, a gente vai se transformando um pouquinho naquilo. Sim. Mas depois dessa minha primeira referência, nossa, tem uma pessoa que eu admiro muito, e não é o Bert Hellinger, ele também, né, admiro muito, mas é um professor alemão, Joel Weiser. E eu o admiro por conta da presença dele. Ele é uma pessoa que é, a- o contato com ele é um contato amoroso, é um contato humano, sabe? E assim, você não precisa nem trocar uma palavra com ele. É o olhar dele, a energia que ele emana, tem amorosidade expelindo pelos poros dele, assim, e dono de uma sabedoria gigantesca também. Então, são pessoas que, nossa, que fazem parte da minha jornada. É Olha, isso. gente, olha que mulher sabe, viu? É. E é uma pessoa que vai atrás de uma terapeuta, quer lhe fazer sessões de terapias. Qual é o seu diferencial que você garante? Estruturalmente, eu trabalho com ferramentas muito poderosas. E eu adequo, por exemplo, à constelação familiar, à sistêmica, o rebirthing, que é uma técnica de respiração consciente que promove uma limpeza no inconsciente. Então, as pessoas muitas vezes podem ter dificuldade de entrar em contato com o próprio, com as causas dentro dela. Então, com essas ferramentas, a gente tem muito mais chances de entrar em contato, né, com esses padrões dentro da pessoa. Mas tem outras coisas também que, pensando bem, essa consciência que eu levo do amar todas as partes dentro de si, Uhum. sabe? Então, esse é o diferencial. Você não precisa lutar com quem você é, né? Com o que você sente. Basta que você seja e ame aquilo que se move dentro de você para que isso possa, pouco a pouco, se integrar e se retirar, né? De dentro de você, se transformar dentro de você. Olha, gente, que interessante isso, né? Você tá falando um pouquinho mais sobre como que. Eu achei interessante o método de respiração. É Sim. importante, porque tem hora que a gente tem que respirar fundo. E aí, saber ainda técnicas, muito melhor, Sim, né? sim. E ela é poderosa, é simples e poderosa, que resume quem a gente é, né? A gente não tem noção do poder que a gente tem, do poder que o nosso corpo tem de se Uhum. autocurar, por exemplo. A gente conhece muito pouco sobre nós. Então, tem alguns caminhos muito simples que trazem para nós profundos efeitos, simples, essenciais e profundos. Sim, Então, são caminhos que a gente vai descobrindo, praticando e também oferecendo, né? com Então, certeza. legal. E na sua profissão, assim, qual foi uma realização grande pra você? Na minha profissão, Uhum. nossa, tem tantas, as que me vêm agora. Primeira, nossa, minha primeira realização foi a minha salinha ali. A minha primeira salinha, que era bem, que meu pai me ajudou a pintar. Eu não tinha dinheiro suficiente, tinha dinheiro para comprar uma cadeira, uma mesa, um colchonete e pintar a parede da sala. E, quer dizer, pintar não, para comprar tinta. E aí o meu pai e eu, a gente ficou ali uma semana pintando a sala. E falo isso, me vem agora porque o meu pai faleceu faz 2 anos e esse mês é aniversário de morte. Daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui. Enfim, mas, nossa, tive várias. Essa foi uma das minhas realizações. Depois, quando eu fui para minha outra sala também, que foi a sala dos meus sonhos. E o Café com Lobas é uma realização da minha alma, assim, Uhum. sabe? Falo, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo. Aqui eu contribuo e aqui eu me alimento. Aqui eu sinto que eu tô em casa, que eu tô crescendo, Sim. sabe? É uma grande realização para mim. Que lindo! É isso.
para quem começa o seu próprio negócio, vai em busca daquilo que sonha, ver passo a passo acontecendo, você subindo os degraus é muito gratificante, né? Algo Sem que dúvida. sim enche o coração de alegria, inclusive até o meu, que eu fiquei muito feliz por Que você. linda. É bonito a gente ver pessoas crescendo e lutando para crescer cada vez mais, né? Você é uma linda, sabia? Obrigada. Legal, Agora, legal. vamos deixar Hum, Flávia Vascon, terapeuta. E vamos falar agora sobre a Flávia, que, que está aí para mostrar também muito de si, Sim, né? E a gente estava até comentando, gente, um pouquinho antes, que é difícil a gente falar coisas de nós mesmos, né? Aí a gente para e pensa, né? Fala, como é difícil, né? Porque a gente sempre está falando mais da vida do outro, preocupado com tantas outras coisas, que esquece, né, de falar e quem eu sou, o que que eu tenho que mudar, né? E é bacana a gente fazer essa reflexão com a gente mesmo, né? sim. É, bom, quando você fala tudo isso, que me vem até uma música. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela Gente! velha opinião formada sobre tudo. Pra Aham. mim é isso. Quem é a Flávia? Sei lá, é aquela que tá sempre em transformações, Uhum. né? Então, tô sempre revisitando algum lugar dentro de mim. Então, não sei quem eu sou a partir desse lugar, assim, de um conceito. Eu sei Uhum. quem eu sou na essência, sei dos meus valores. A partir desse lugar, eu sei quem eu sou. Agora, a partir de um lugar onde me encaixota, eu não sei quem eu sou, sabe? Então, e acho que também não preciso saber, porque é isso. Prefiro ser uma metamorfose ambulante. É isso. Gente, é muito interessante isso. Se eu contar pra vocês que nessa semana eu vi na minha aula de projeto de vida essa música, de Né? verdade, até Nada fiquei é por acaso, é. nada por acaso. E eu não entendi ela. De verdade, quando eu li, eu não entendi, eu não vi sentido nela ali naquele momento. E você falando agora, você trouxe a reflexão da música. Olha, eu vou até contar pra minha Nada é professora por isso. acaso, é. Gente, nada é por acaso. Que incrível, que Você incrível. sabe que às vezes a vida a gente pode até falar de alma, né? Ela quer mostrar algo para nós Uhum. e ela traz sinais. Então começa um sinal aqui, daqui a pouco outro sinal ali, e aí de repente, pum, a ficha cai. A gente fala: "Nossa, olha os sinais, aquilo já estava conversando comigo há algum tempo". Uhum. E aí de repente é isso, a ficha cai e algo chega aqui, né, para nós, porque às vezes algo que a gente fala aqui, a gente vai usar depois, vai fazer sentido Sim. depois, né? Mas é sobre a gente ter essa consciência de presença mesmo em cada experiência, usufruir de cada experiência, exercitar a gratidão em cada experiência, até mesmo nas experiências afiadoras. Até mesmo, lógico que não quando a experiência tá rolando, porque daí a gente tá pé da vida, ou a gente tá triste, e aí a gente não tem tempo muitas vezes para olhar, tempo e consciência, na verdade, tempo não, consciência para olhar para a gratidão. Mas depois olhar e falar assim, agora eu posso deixar isso ir e, e olhar de um novo jeito, de um jeito Uhum. mais amplo, mais grato, né? Sim. São os convites da vida para nós, Achei isso muito né? legal. Eu também. E, verdade, vai vindo sinais aí quando chega na hora de falar, nossa, olha quantas coisas durante a minha semana deu Sim, sinais ali e a gente nem prestou atenção e aí agora tudo faz sim. sentido, né? Mas você sabe, em relação a isso, é o que eu falo, inclusive, para as lobas, né? Para as mulheres lá no Café com Lobas, que a nossa aula, por exemplo, é lá na segunda-feira, no início da semana, e tem muito desses assuntos e movimentos internos profundos, porque de alguma forma é ali um lugar para a gente acessar essa profundidade, para que ao longo das nossas experiências na semana, ou até mesmo no mês, para que a gente possa se dar conta que muitas vezes aquela experiência, algo que a gente ouviu na aula, né, que chegou para nós, a gente possa usar naquela experiência que vai acontecer. Então, a vida está sempre enviando sinais Nos para surpreendendo nós, nos também, né? surpreendendo, exatamente. E como é a rotina da Flávia? A rotina da Flávia, a rotina da Flávia é acordar cedo,
Às vezes eu me dou o direito de ficar até umas 7 na cama, mas o meu acordar cedo é entre 5 e pouquinho, 6. Acordo, eu e meu marido, a gente passa o nosso café ali, a gente já começa a olhar para a vida, a gente faz o nosso devocional, né? Quase todos os dias. A gente começa a olhar para as coisas, né? Para o trabalho, preparar a rotina, e depois a gente vai pro escritório, a gente inclusive trabalha no mesmo lugar. E, bom, e às vezes eu me dou um tempinho depois para fugir ali da rotina dos atendimentos, para tomar um café, enfim. O que eu priorizo muito na minha rotina é um tempo maior de descanso hoje em dia. Então, antes eu atendia até 10 horas da noite. Então, eu tinha uma agenda só de atendimento, sem janela nenhuma. Então, hoje em dia, eu busco por qualidade de vida. Sim. Então, sim, é o meu propósito, a minha missão, minha fonte de alimento para a alma também, e, obviamente, financeira, mas não é só isso, né? Então, hoje eu priorizo muito um tempo para cuidar de mim, né? Nem todos os dias dá, mas o dia não precisa ser aquela coisa doida e chegar em casa e, nossa, meu Deus. Não tenho tempo, não tenho vontade de fazer nada. Quero me jogar na cama e tô acabada. Então, assim, dificilmente eu tenho esses dias, né? Então, priorizo muito a qualidade de vida, assim, é a rotina, né? A nossa rotininha básica ali, não tem muito o que falar, ou se tem, é isso. Ai, gente, mas é bacana isso você explicar para as pessoas e mostrar também que tem horas que a vida é turbulenta, né? E olha isso, gente, que maravilha. A agenda dela não tem uma janelinha sem ser atendimentos. Mas hoje em dia você conseguiu também parar um pouco e falar, não, mas eu tenho que cuidar de mim Sem também, né? A gente dúvida. acaba cuidando muito dos outros e esquece da gente mesmo. Exatamente, isso já aconteceu muito comigo, de chegar em casa e a minha vontade era só chorar, 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 porque eu passava o dia inteiro atendendo um atrás do outro, e aí se torna uma vida muito pesada, e até Sim. que, claro, estudando e eu fui colocando tudo isso em prática, nesse sentido de qualidade de vida, ou melhor, prosperidade não é você só trabalhar, prosperidade é você ter qualidade de vida, é você usufruir da vida. Sim. Então, e hoje, com mais maturidade, é algo que eu prezo muito os meus momentos com meu marido, os meus momentos com meu marido e minhas enteadinhas, meus momentos com a minha família. É, isso eu não negocio, assim, sabe? Então, se a gente precisa trabalhar no final de semana, eu tento compensar em algum outro dia, tô sempre buscando essa compensação. E você sabe que antes eu me sentia muito culpada, porque eu falava, não posso parar, sabe? Algo dentro Uhum. da gente, assim, que se sente culpado por Nos não poder cobra, né? parar. É, autocobrança, exatamente. E, mas eu fui rompendo com isso dentro dessa jornada do desenvolvimento do feminino, né? Porque é Uhum. isso, né? Onde está a minha prosperidade aqui? Onde que eu me sinto próspera? Porque não é sobre ter prosperidade, é sobre ser próspera, porque é uma coisa completamente diferente da outra. E o ter prosperidade muitas vezes pode ser só uma pseudo-prosperidade. Você tem, você só tem. Mas se você não usufrui daquilo que você tem, se você não tem paz, se você não tem uma família, um relacionamento saudável, se você não tem o teu coração ali, então você só tem. Mas você não tem coisas do ser ali. E conquistar coisas do ser é conquistar coisas impagáveis, Sim. né? Que dependem do seu desenvolvimento, do seu contato com a espiritualidade, eu acredito muito nisso, né? Que vem de uma outra fonte, né? De uma fonte muito mais interna. Com certeza.
Olha. Ai, gente, tô amando esse nosso bate-papo. Eu que tô. O bom é que nós duas falamos muito, então o papo flui, Eu já tinha né? avisado antes, falei, ó, falo pra Eu estava caramba. preparada, viu? Pode deixar, eu estava preparada que eu falei, não. Eu vi algumas lives, gente, que ela faz muitas lives no YouTube, Faço né? muito isso. Também esse novo projeto, né? Sim. Que ela está fazendo. E então, assim, falei, ela fala bastante, é o que eu gosto. Eu gosto de saber e eu tô aprendendo muito aqui. Porque não é só uma entrevista simples, né? Eu também estou tirando muitos conhecimentos. Isso é muito importante. Sim, se alimentar sempre, né? Sempre. Legal. Também faço isso. E quais são os valores que a Flávia leva da vida? Espiritualidade, Uhum, não religiosidade, espiritualidade, sim. né? É só para explicar? Religiosidade é a garrafa, espiritualidade é o que tem dentro da garrafa, né? O que importa é o conteúdo, Com é o teu certeza. coração, então busco alimentar sempre essa minha conexão com a natureza, com o sagrado, com o amor, com o propósito maior, assim. Então, para mim, esse é o meu valor máximo e a verdade, Sim. né? Dentro dos meus valores essenciais, tem vários outros, mas dentro dos meus valores essenciais, espiritualidade, dentro da espiritualidade contém crescimento, contém amor, contém integridade, enfim. Mas espiritualidade e verdade, né? E verdade em sentido bem amplo mesmo, né? Essa verdade maior, dessa verdade profunda e de ser de verdades, buscar por ser, que é o que a gente estava conversando, né? Tipo, não preciso mostrar máscara, embora todos nós tenhamos uma máscara, né? Mas, assim, o quanto eu posso ser o máximo possível autêntica dentro daquilo que eu compartilho, Sim. né? Para mim mesma, comigo mesma, com qualquer outra pessoa. Então, são valores que eu prezo muito. Está certíssima, viu? Que Acredito que sim. Que valores bons, gente. Ótimos. A verdade é, a gente tem que carregar ela muito com a gente, né? Sim, Porque a gente também tem que a gente tem que ser verdadeiro com a vida, com a gente mesmo. Muita gente, a gente sim, se engana. A gente sim. coloca algo na nossa cabeça que não é real, que é algo que não passa de um, né, uma coisa, um pensamento estranho, né, mas não é a verdade. E a Sim. gente acaba sendo, é, agindo com falsidade com a gente mesmo, né? Sim. E você sabe, eu fiz até um conteúdo sobre isso algum tempo atrás, que fala muito sobre relacionamentos, né, e tudo mais. Falam, você tá tão preocupada com ser traída pelo outro, mas você já se deu conta que essa traição só acontece porque, em primeiro lugar, você se trai? E quanto mais a gente se trai, mais a gente atrai traições para nossa vida de várias formas. Então, o primeiro passo é a nossa relação com nós mesmos, porque a nossa relação com nós mesmas é a nossa relação com Deus. Se eu tenho Sim. uma boa relação comigo, eu tenho uma boa relação com Deus. Uhum. Como que eu vou amar a Deus se eu não amar a mim mesma? Daí eu não vou nem conseguir conhecer minimamente o que é o amor de Deus, né? Sim. Então, a gente precisa criar uma boa relação com nós mesmas. Uhum. E para isso a gente precisa ter verdade, verdade para olhar para as nossas sombras, né? Para aquilo que a gente sente, para ser vulnerável, para ser humana, para ter humildade de dizer, olha, sinto muito. Enfim, e é um exercício para o ego, porque o ego, ele quer sentar na janelinha e dar tchau, ele quer sentar no trono de Deus e falar, eu que mando aqui. E aí, né, por isso o autoconhecimento vem para que a gente possa destronar essas partes dentro de nós que, que não tem, que não olham para esses valores essenciais, né? Então, quem eu sou? Eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? Se eu sou um ser espiritual, então eu preciso cada vez mais ganhar intimidade com esses valores, Sim. alimentar esses valores. E é, e é isso, criar intimidade, precisa ser todos os dias um pouquinho, senão a gente vai entrando lá no ego e a gente vai se perdendo, se perdendo. E aí tudo ao nosso redor vai se perdendo junto com a gente. Porque isso é trair a nossa natureza divina, né? Quando eu traio a minha natureza divina, quando eu não alimento, quando eu não olho para ela, para aquilo que ela quer, eu tô então traindo a mim mesma.
E aí a vida começa a trazer experiências onde a gente, né, se sente muitas vezes chacoalhada para a gente poder criar um novo relacionamento com as coisas que moram dentro de nós, com quem a gente é, né? Sim. Hum. Olha, gente, ai, tem nem muito o que falar, né? Perfeito. É um ensinamento muito grande pra gente aprender sobre isso um pouco, Sim. né? E, Flávia, o que você quer realizar, sonha em realizar, tanto no pessoal quanto na vida profissional? Sonhos. Ah, tenho sonhos, né? Meu sonho agora, curto prazo, é um evento presencial. É, um evento maior, assim, onde eu possa trazer experiências mais profundas para as pessoas. Então, meu sonho profissional é esse. Ah, e o meu sonho familiar, eu acho que eu já conquistei, sabe? Meu sonho é, mas é isso, estar com a minha família, ter uma família saudável, que é essa que eu tenho, tá todo mundo unido, tá todo mundo dentro do chapéu de Deus, assim, não tenho muitos sonhos, assim, eu acredito que eu já realizei muitos. Tem outros sonhozinhos, assim, o que fazer com a família, né? Mas assim, um sonhão, assim, por hora já realizei. Já se realizou. Aham, já me realizei. Exatamente. Bacana. Uhum. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, diferente. Sobre o amor, em sua concepção, o amor é uma escolha ou um sentimento? O amor, os dois. Ah, desculpa, é o ou, mas pra mim é os dois. São os dois. Sentimento e escolha. Legal, gente. Uhum. A vida, ela pode ser leve? A vida pode ser muito leve. E toda vez que o pesado se apresentar, a gente transformar o pesado em leve. Porque o pesado vai se apresentar. Para que a gente o transforme em leveza. Então a Passar vida por, pode ser leve. passar por esse obstáculo, né? Sim, para deixar mais leve, né? Deve deixar mais leve. Que eu acho que falta muito, porque hoje em dia qualquer coisa é algo, ai, uma pedra no meu sapato, né? É, E as pessoas faltam tirar essa pedra do sapato e falar, não tá incomodando tanto, né? E sim. levar com mais leveza, né? Mais paciência. Sim, transformar o pesado em leve, né? Porque Sim, se a gente não assume essa, essa consciência e desenvolve a capacidade de transformar o pesado em leve, a gente vai viver uma vida miserável, verdade. pesada, cheia de fardos. E envolve muito transformar o nosso olhar. Sim, Claro, envolve muita paciência com tudo, com a gente mesmo, com o outro, com a vida, porque as coisas não são do nosso jeito, no nosso tempo, mas é sobre se colocar como aprendiz da vida. Eu tenho um pensamento que quando você se coloca como aprendiz de toda e qualquer experiência, para aprender algo com aquela experiência que te incomoda, algo com aquela pessoa que te incomoda, algo com aquilo que está acontecendo, enfim, você pode transformar o pesado no leve tratando de encontrar luz naquela experiência. Agora, quem fica com aquele olhar negativo sobre si mesmo, sobre alguma experiência, enfim, quem fica apegado no mal, só atrai mais mal para a própria vida. E essa é uma autonegligência, né? Então, e a maioria das pessoas desconhecem o poder que elas têm de transformar, de desenvolver a habilidade de transformar os pensamentos, de transformar os sentimentos. Ah, não é da noite pro dia? Tá, não é da noite pro dia, né? Brinco, né? Não é miojo, não vai ficar pronto 3 minutos. Mas faça a sua parte, faça o seu corre, caminhe um pouquinho todos os dias, leia algo diferente, converse com alguém que tenha um nível de maturidade um pouco maior do que o seu, busque, a gente tem internet, tantas coisas aí, então mas é o o nosso favor, né? olhar muda tudo, né? Então, qual tem sido o seu olhar para a vida, né? É isso, né? Qual tem Olha! sido leve, pesado? Qual tem sido o seu olhar para você, para suas relações, para a vida? Porque isso muda tudo e transformar esse olhar, né? Você falou
na positividade, na negatividade. Eu acredito muito nisso também. Acredito primeiramente em Deus, mas eu acredito que a positividade é muito importante. Se a gente quer crescer, a gente quer mudar de situação, você não pode ser negativo, né? Sim, Ai, não vai dar certo. Vou fazer, mas não vai dar certo. sim, Não pode ser assim. Não, eu vou fazer, vai dar certo. Se não der certo, eu vou fazer de novo, vou tentar de novo. sim. E é isso, se arriscar. Porque eu falo assim, que antes tentar do que não tentar ficar com aquela dúvida, né? Antes tentar e fracassar, entre aspas, do que ficar com aquela dúvida. E se eu tivesse feito, né? Esse e se ele mata a gente, né? Sim. É, o fracasso, na verdade, num olhar mais amplo, ele não existe. Sim. O que existe ali foi uma experiência. E a forma como a gente olha para a experiência, a gente pode olhar e falar assim: ah, foi um fracasso. Então é o teu ego que está olhando como fracasso. Às vezes a tua alma está exultando e falando: nossa, era tudo que você precisava. Às vezes para baixar o topete, às vezes para aprender algo, às vezes para fechar uma porta. Então o fracasso nos convida ao novo. Sim. Então, né, agora eu tô chamando de fracasso, mas o fracasso, na verdade, é uma experiência, é só uma experiência, é a vida falando assim, ó, passa por isso e encontra aqui algum crescimento para você ganhar sabedoria, porque, por exemplo, a gente não ganha sabedoria em livros, a gente ganha sabedoria é, colocando em prática a teoria, Uhum. né, vivendo as experiências, é vivendo e se abrindo para as experiências que a gente adquire sabedoria. Então, como que eu vou adquirir sabedoria se eu nunca experimentar uma descida, um fracasso, entre aspas? Então, ele precisa acontecer para que a gente possa mudar a rota da nossa vida, para que a gente possa conhecer algo sobre nós, para que a gente possa, enfim, amadurecer, evoluir. Então, faz parte, né? A vida não é só uma reta, uma ascendente. Sim, o crescimento, ele envolve. Nossa, eu falo isso direto em absolutamente quase todas as aulas que eu dou, que a vida é esse movimento cíclico de Uhum. subida e descida. Então, ah, vou estar bem o tempo todo? Não vai estar bem o tempo todo. Ah, a vida vou estar sempre numa ascendente. Não, não vai estar. Às vezes você vai cair. Às vezes as experiências vão te convidar a olhar para algo que está lá embaixo. E aí depois você olha, encontra significado ali, né? Até você falou de ter um olhar positivo. Para mim é muito isso. Ter um olhar positivo, na verdade, é ter essa consciência que todas as experiências que a vida nos traz cumprem um propósito, têm um significado. Então, Deus não traz aquela experiência por acaso, não permite que aquela experiência chegue na nossa vida por acaso, por mais desafiadora que possa ser, ela foi convidada por algo que mora dentro de mim, por alguma memória, né? Eu falo alguma energia que vem de alguma memória, algo que eu já vivi, algo que os meus pais, antepassados viveram, mas que tem uma oportunidade para eu transformar essa experiência, para eu ir para um próximo nível, para evoluir. Então, e a gente veio aqui para quê, né? Para evoluir. Então, Sim. quando a gente sabe que a vida não vai ser mole, a gente já se prepara para ela. Não precisa ser dura, mas também não vai ser mole. Então a gente já começa a buscar recurso, conhecimento para poder transitar com ela, ou melhor, através dela da melhor forma possível, né? De um jeito mais consciente, né? Eu vou puxar já nossa última pergunta, que é como ser assertiva em nossas escolhas e errar menos. Boa pergunta. Como ser assertiva nas escolhas e errar menos? Depende do ponto de vista do que é erro. É o que a gente estava falando do fracasso, né? Porque o erro ele pode ser uma grande bênção que vai ser uma mola propulsora pro próximo passo, pro teu sucesso. Uhum. Então, eu não acredito na assertividade como, eu tenho sempre que acertar e decidir. Não, mas obviamente que quanto mais consciente nós formos, quanto mais nós nos auto-observarmos, quanto mais a gente tomar posse da autorresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade daquilo que chega na minha vida é minha. Uhum. Eu atraí isso, tem algo que mora no meu inconsciente que convidou aquela experiência para vir.
Então, a partir do momento que eu olho de um jeito mais consciente, profundo para a vida, e me responsabilizo por ela, por aquilo que eu sinto, tem um desconforto. Então, o que esse desconforto diz sobre mim? Né? O que eu preciso fazer com ele? Para que esse desconforto? Para que essa experiência? Qual o propósito disso? A gente vai ampliando a nossa visão sobre nós, sobre a vida, e a chance da gente decidir por caminhos mais leves é maior, né? Porque a gente está olhando para dentro, a gente está fazendo as nossas lições de casa. Esses autoquestionamentos, né? Nossa, com certeza. Ai, gente, que Profundo, lindo! né? Perguntas profundas aqui hoje. Mas pode como ela não é brincadeira. Que legal. A gente vai pro quadro do nosso Pode Com Ela, que é um bate-volta. Então, eu vou falar uma palavra e você vai dizer o que define ela pra você, tá bom? Vamos lá. Família. Nossa. União. Profissão. Propósito. Vida. Crescimento. Deus. Tudo. Passado. Aprendizado. Futuro. Um olhar. Presente. Um presente. Ai, que respostas lindas! Gente, hoje a gente tá muito conectada. Não é possível. Quando eu perguntei do presente, você falou que é um presente. Sim. E eu vi uma palavra hoje que o presente é literalmente um presente. Sim. O presente de a gente estar aqui é um presente. É muito estranho. Gente, que louco. De verdade. Você sabe que quando eu fui dar essa resposta para você, me veio automaticamente a imagem, né, do meu pai que faleceu. E eu falei, nossa, o presente foi um presente, tudo que eu vivi, né, com ele, e aquilo que eu tô vivendo agora é um presente, porque a vida passa tão rápido. E tudo é tão rápido, né, dentro dessa despedida. Então, o presente, ele é realmente um presente. E poder olhar, e mais do que olhar, né, sentir, dar valor ao que a gente tem, ao que a gente tem, ao que a gente ao que Deus, as oportunidades que Deus traz para nós todos os dias, é um presente, é saber encontrar o amor de Deus em tudo, né? E é um exercício, a gente precisa parar para criar esse relacionamento com Deus, com a vida, né? Então, é isso. Gente, lindo. E eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Uma mensagem que você acredita que vai ser muito útil para as pessoas. Tem uma frase que me acompanha durante uma vida inteira, principalmente dentro dos desafios que eu já atravessei. E quando eu tenho oportunidade, eu também compartilho ela com as minhas alunas, na mentoria e tudo mais, que é: almas dobram, mas não quebram. Então, independente do desafio, independente do que você estiver atravessando, você pode se dobrar, mas você não vai se quebrar. Então, tomar essa consciência de quem você é dentro daquilo que você atravessa na sua vida é muito importante. Então, quem eu sou? Eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. Então, eu posso me dobrar várias e várias vezes, mas me quebrar jamais. Ai, gente, que amor. Muito obrigada, Flávia. Fiquei muito feliz mesmo de recebê-la aqui. Muito obrigada. Um prazer enorme. Amei o nosso bate-papo. Eu também. Que delicioso, foi leve, foi algo que foi fluindo. E é esse o interessante, não é mesmo? Mas é justamente, falei pra você, né, que falo pra caramba, mas gosto muito de estar em lugares onde tem aconchego, e aqui tem muito aconchego. Ai, fico muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite. E também te convido para vir mais vezes, viu? Eu venho. Contar, se Deus quiser. Se Deus quiser, você vai trazer mais projetos, assim como o Café com Lupus, né? Se Deus quiser. Que está sendo um sucesso, gente. Inclusive você,
que quer aí Uhum. se autoconhecer, olhar mesmo pra dentro de si. Café com Lobos tá aí Café com Lobos. pra isso, né? Então, sigam também a Flávia nas redes sociais, vão prestigiar o trabalho dela, que é tão incrível, gente. E que é difícil a gente ver exatamente assim. E é interessante, a gente precisa disso, a gente precisa se autoconhecer, Sim, é né? essencial, né? Para que todas as Com áreas da nossa certeza. vida fluam com significado e profundidade, né? E valor, principalmente. Sim, com certeza. Muito Obrigada, obrigada, viu? Flávia. Obrigada. Quero te dar um abraço depois. Com certeza, vamos tirar bastante fotos Adoro. também. E a gente vai ficando por aqui, gente. Mais um Pod com ela, mais um episódio concluído com sucesso. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito, nos siga em todas as nossas redes sociais, deixe seu like, compartilhe o nosso Pod com ela, comente. E é isso, até o próximo. Um super beijo, tchau!